Eu quero convidar a você que fica aqui conosco para abrir comigo no primeiro livro do profeta Samuel. É onde estamos desde a última semana e é também onde ficaremos até o fim de maio, estudando este texto, livro, capítulo a capítulo, mensagem central a mensagem central. Anos atrás, enquanto estava em São Paulo para mais um módulo do mestrado, um amigo me presenteou com uma ida ao Morumbi, a casa do meu tricolor paulista. Foi uma experiência e tanto, irmãos. De certo modo, ela também foi assustadora, porque chegando ao estádio, já dava para ver milhares de pessoas literalmente tomando as ruas por perto, todas vestidas com a camisa do meu time, cantando em alto e bom som o nosso hino oficial. E quando entrei, eu fiquei ainda mais impressionado, irmãos. Era um mar de gente. Para ser exato, estavam ali 43 mil torcedores do São Paulo. E todos explodiram em uma única voz quando o nosso time marcou o primeiro gol. Foi emocionante, irmãos, de tirar o fôlego. O irmão que estava comigo, que nem São Paulino era, também ficou super empolgado. Cantou forte com a torcida do meu time. E em dado momento ele disse: pastor, isso aqui é que é adoração. Será, irmãos? Bem, parecia mesmo um evento religioso. Mas será que aquela adoração é do tipo que Deus aprova? Os fãs dos esportes e os loucos por música estão certos quando cantam com toda a força que têm? Ao menos precisamos de algum cuidado. Pois, como disse João Calvino há séculos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Semelhantemente, cristãos também precisam ter cuidado com a adoração que dizem praticar. Aos domingos, nos cultos públicos, e de segunda a sábado, na família, na escola, na faculdade e no trabalho. Será, irmãos, que a adoração que vivemos é aceitável? É agradável aos olhos do nosso Deus? Vamos descobrir, enquanto estudamos este capítulo das Sagradas Escrituras. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Para começar, eu quero ler apenas o verso de número 18. O texto inspirado registra assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo imenso privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. O Deus do universo está entre nós. Muito obrigado por este presente. Senhor, agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós te pedimos que ela seja mais uma vez poderosa para alcançar e transformar os nossos corações. Nós cremos que, como o Senhor fez no vale de ossos secos, transformando-os em um poderoso exército, o Senhor também pode dar vida a corações mortos em pecados e delitos. Cremos que o Senhor pode restaurar cristãos fracos e débeis,
cremos que o Senhor pode nos encher de vigor e de adoração nesta tarde. Pedimos que o Senhor o faça. Assim nós oramos em nome de Cristo e para o louvor da glória dele. Amém. Nós podemos dizer, como escreve o reverendo Richard Phillips, que há dois cânticos que, como um par de suporte de livros, sustentam todo o corpo dos 2 volumes, os livros de Samuel. Ao final do segundo, Davi canta ao Senhor e à rocha de Israel, enquanto olha para trás e medita em tudo que Deus fez em seu reinado. Ao início deste primeiro volume, é Ana quem explode em louvor pelo que Deus fez em sua própria casa, e com uma voz profética pelo que Deus está para fazer em Israel nos dias dos reis daquela nação. Agora, estritamente falando, irmãos, a Bíblia nos diz que Ana orou e não que cantou. No entanto, a poesia de sua oração é tão bela e tem ligações tão fortes com outros cânticos de vitória da Bíblia, que por vezes ela é apresentada como a canção ou o salmo de Ana. Além disso, irmãos, tudo o que acontece aqui no capítulo 2 se passa na tenda do encontro, no local da adoração de Israel à época. De novo, tudo o que acontece lá e tudo o que foi registrado pelo autor sagrado tem relevância prática para a igreja de Cristo hoje. Com os nossos irmãos do passado e com a pena inspirada do Espírito, nós aprendemos ao longo deste texto sobre a adoração que Deus aprova. Qual é essa? Bem, irmãos, para começar, entre os versos 1 e 11, eu posso dizer que a adoração do Senhor tem música, tem canção espiritual. A mulher que chorava no capítulo 1, agora canta no capítulo 2. Sua canção está dividida em 3 estrofes maiores, do verso 1 ao 3, do 4 ao 8 e do 9 ao 10. A primeira é feita de uma experiência pessoal, de uma declaração de fé e de uma exortação à sabedoria. Vamos acompanhar Ana. Versos 1, 2 e 3. Nossa irmã cantou: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Os muitos pronomes pessoais não nos deixam em dúvida. Ana está, sim, falando a partir da própria experiência, a partir do que acabou de viver. Contudo, irmãos, o que mais chama a minha atenção aqui é o seguinte: a serva de Deus não se concentra na bênção recebida. Ela não para em Samuel. Rapidamente, sua canção se move da experiência para a fé e da bênção de Deus para o Deus da bênção.
sem mencionar especificamente a sua rival Penina. Ela exorta a todos os que se orgulham de seus feitos. É como se estivessem dizendo, como se estivesse falando: tenham cuidado em como falam de suas conquistas, em como apresentam suas vitórias, pois ao final do dia é Deus quem pesa o que fazemos, é Ele quem julga o que conquistamos. Com a segunda estrofe, Ana parece expandir o assunto. Ela vai do particular para o geral. Ela vai de como Deus lidou com sua casa, para como Deus lida com o seu povo geralmente. Verso 4 ao verso 8, vamos ler. Nossa irmã cantou: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer à sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Acabamos de ouvir 3 reversões. Os fortes ficaram fracos, os fracos fortes. Os que tinham em abundância agora passam fome, e aqueles que passavam fome agora têm o que comer. A mulher estéril deu à luz 7 filhos, e aquela que tinha muitos filhos de repente ficou sem vigor. O que aconteceu, irmãos? Segundo a teologia de Ana, é Deus quem governa todas as coisas. Logo, nada precisa ficar do mesmo jeito. Ele pode mudar tudo. Pode levantar do pó o necessitado, e do monte de cinzas pode erguer o pobre. Tudo é dele, e a terra inteira o obedece. Quando por fim nossa irmã chega aos versos 9 e 10, ela claramente está falando do futuro, do reino pleno do Senhor. Ela canta: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. De certo modo, irmãos, ao mencionar o ungido rei de Deus, Ana está fazendo a introdução da monarquia de Israel, para tirar o povo do caos espiritual e levá-lo ao retorno de uma fé e adoração verdadeiras. Deus vai dar a Israel um rei segundo o seu próprio coração, Davi. Vamos conhecê-lo melhor em breve. No entanto, irmãos, Ana também estava cantando sobre outro rei, apontando para outro reino. Não se trata de uma última palavra sem significado. O ungido aqui é uma profecia, é uma antecipação gloriosa e cheia de esperança. Não será agora,
Não aconteceria imediatamente, como ouvimos. Ana está cantando sobre o futuro. Isso, porém, não significa que Deus está inerte, parado, irmãos. As pessoas podem não perceber. Eli, o sacerdote, pode sequer fazer ideia. Mas a verdade é que Deus já estava trabalhando a esta altura da história. Verso 11, irmãos. O texto sagrado registra então: Eucana voltou para casa em Ramá. Mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. De quem estamos falando, irmãos? De Samuel. Não era o rei, não era Samuel o Salvador, mas já àquela altura Deus estava trabalhando por meio dele. Já existia ao menos um menino que cantava e adorava para a glória de Deus. Será esse o retrato do seu menino? Das minhas meninas? Os nossos filhos adoram a Deus desde cedo, como Samuel, irmãos. Percebam, os pais do profeta não apenas o dedicaram ao Senhor. Eles estão aqui no santuário para adorar com a família. É o que fazemos regularmente. Os nossos filhos estão conosco domingo após domingo. Estão sendo treinados na adoração do Senhor. Como você pode ajudar os seus? Trate o culto dominical como prioridade. E não venha adorar sozinho. Venha adorar a Deus com toda a sua casa. Cultuar, escreve o pastor John Piper, é a coisa mais valiosa que o ser humano pode fazer na vida. E o efeito de 650 cultos sobre uma criança que vai com o pai e a mãe à adoração, entre as idades de 4 e 17 anos, é simplesmente incalculável. Você concorda com ele? Então não negocie o culto ao Senhor. Que o nosso compromisso dominical fale por si só ao coração dos nossos filhos. E enquanto cultua, você faça-o com toda devoção. Tenha os filhos por perto. Fale para eles de cada momento do culto. Enquanto assiste ou participa da pregação, dê a mensagem toda reverência e atenção. Enquanto canta, não faça de qualquer jeito. Cante a Deus com paixão e devoção. Seus filhos estão observando. Falando de nossas canções, irmãos. Como fazemos, como cantamos em adoração ao nosso Deus. Como Ana, nós precisamos cantar a Deus e não aos seus presentes. Embora esteja radiante pelo filho que recebeu, nossa irmã não se concentra nele. Ela pode até partir de Samuel, mas seu louvor orbita em torno de Deus. A música dela é, como chamamos, teocêntrica. Está centrada não nas dádivas, mas no doador. Essa é a sua música. Deveria ser.
se as nossas músicas não estão centradas em Deus, elas rapidamente se transformarão em idolatria e, consequentemente, nos levarão à decepção e frustração. Nós precisamos proteger o coração da idolatria. Não é o filho, não é a esposa, não é o casamento, não é a promoção que vai encher os nossos corações de significado e alegria, é o Senhor Jesus. Algumas pessoas se mostram frustradas com a vida, outras até decepcionadas com Deus, porque se concentram demais nas dádivas recebidas, ou porque esperam demais as dádivas pelas quais oram. Esse é você, meu irmão. Está meio triste nesta tarde porque ainda não recebeu o que quer? Ou será que já anda frustrado com aquilo pelo qual tanto pediu a Deus em oração? Volte-se das dádivas para o doador. Acompanhe Ana enquanto ela diz: a minha alma exulta no Senhor e não em seus presentes. Por vezes os presentes perderão o valor, as experiências passarão, mas se fizer de Deus uma rocha, como ela canta aqui, você terá alegria inabalável no Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos cantar ao Rei maior e não aos reis menores. Porque, como diz Ana, não é pela força que o homem prevalece. Com um enorme exército, o homem pode vencer batalhas, com muito dinheiro, pode construir impérios. No entanto, não há nada o que você pode fazer para prevalecer contra um Deus santo, justo e poderoso. Como Ana nos ensina, é Ele quem exalta os humildes. É Deus quem salva os pobres pecadores. A salvação, como Ana previu, vem por meio de um rei maior, através do ungido do Senhor. Não seria Samuel, irmãos. Não era Davi. Ana estava cantando sobre Cristo. E para fazer justiça a esta serva de Deus, aqui nós temos a primeira menção direta do AT sobre o Messias, o Cristo do Senhor. E como comenta alguém, foi muito apropriado que essa promessa viesse dos lábios dela. Pois quem melhor que a mulher que voluntariamente entregou seu filho primogênito para profetizar a entrega que Deus faria de seu filho unigênito para nos salvar? O filho de Ana em breve dará lugar ao filho de Jessé. Os dois, por melhores que sejam, terão de dar lugar ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Era sobre ele que pregavam reis e profetas, e era ele que cantavam salmistas e Ana. Nós não nos reunimos para adorar a nós mesmos. Nós estamos aqui para adorar ao Cristo que nos exaltou pela graça. A Ele, portanto, cantamos, irmãos. Nossa adoração tem música, não qualquer tipo, não apenas tradicional ou contemporânea.
Nossa adoração tem música centrada em Deus. O que mais podemos dizer sobre a adoração que Deus aprova? Entre os versos 2 e 26, nós podemos dizer também que esta adoração tem regras. Não dá para ser de qualquer jeito. Para falar delas, o autor sagrado monta um contraste entre duas famílias, a família de Eli e a família de Eucana, entre os filhos de um e o filho do outro. Comecemos pelo filho do sacerdote de Siló, versos 12 e 13. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Em versões mais tradicionais, o texto traz: eles eram filhos de Belial. O que significa que eram vistos pelo povo como agentes do destruidor, como pastores profissionais que não eram convertidos de verdade. Como foi que o autor sagrado chegou a essa conclusão, irmãos? Pela observação. Versos 13 e 14. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, travessa, caldeirão ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Parece algo pequeno, não parece? Não era para Deus, meu irmão. Deus deu aos sacerdotes o privilégio de comer do altar dos sacrifícios. Contudo, havia regras. Eles não podiam comer de tudo o que queriam e a qualquer hora, precisavam esperar. Não era o que esses homens faziam. Eles roubavam literalmente os fiéis que subiam para adorar. Não apenas isso, se quiser fazer a leitura completa do texto, você vai ver na sequência que eles comiam até mesmo da parte que deveria ser queimada em adoração a Deus. Não é grande coisa, Renan. Pode não ser para você. Olha a avaliação do texto sagrado, verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, fazendo um contraste com eles. O texto continua: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Embora maiores, os filhos de Eli olhavam para os pecados que cometiam como algo pequeno. E embora fosse pequeno e vestisse uma pequena túnica, Deus olhava para Samuel e para a adoração de sua família como algo grande. A aprovação do Senhor surge nos versos 20 e 21. Quando o texto registra: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo:
O Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Não era o caso da casa de Eli, irmãos. Eli, verso 22, nos diz: já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Ou seja, esses pastores não apenas roubavam as ofertas dos fiéis, eles abusavam das mulheres que trabalhavam no santuário de Deus. Preocupado com eles, Eli lhes faz uma pergunta perturbadora no verso de número 25. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem vai interceder por ele? Em outras palavras, o sacerdote estava dizendo: se vocês pecam contra o próximo, os sacerdotes podem intervir oferecendo sacrifícios para perdoá-los. Mas se vocês desprezam o próprio sacrifício do Senhor, como ficarão de pé diante do justo juiz? Eles não eram sábios filhos, como aprendemos com Salomão em Provérbios. Pois ao final do verso 5 encontramos: seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Não se trata de um verso que elimina a responsabilidade deles, irmãos. Seu objetivo, em vez disso, é mostrar que Deus estava tão ofendido com os pecados daqueles jovens que resolveu puni-los imediatamente com a morte. Fazendo outro claro contraste, o autor sagrado fecha esta sessão nos dizendo no verso 26: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Se os filhos de Eli estavam se afundando em pecados, o filho de Eucana estava crescendo em graça. Como escreve um comentarista, se os filhos de Eli representam a necessidade da graça, o de Ana aponta para a esperança dela no meio do povo de Deus. A pergunta é: você consegue vê-la nesta tarde? Eu sei, irmãos, que vivemos em um tempo de escuridão moral. Em nosso país, política tem se tornado sinônimo de vida fácil e de corrupção. O mesmo, infelizmente, se aplica à religião também. Quem sabe você tem sofrido na mão de um líder desonesto, imoral
e ganancioso. Eu sei, esta é a vida em um mundo caído. Mas será que, como crente, você consegue enxergar a graça de Deus à sua volta? A vida espiritual de Israel era um caos. Os líderes religiosos nem salvos eram. Faziam mau uso da autoridade. Roubavam as ofertas dos fiéis. E abusavam sexualmente de mulheres. Era um cenário de quase total escuridão. Eu digo quase, porque em meio àquela escuridão havia alguma esperança. Existia uma centelha da graça de Deus. Samuel. Ao início do texto, o autor nos falou que ele servia a Deus. Ao meio da narrativa, que ele ministrava perante o Senhor. Ao final dela, o texto nos diz que ele crescia cada vez mais perante o Senhor e diante de seu povo. São notas de esperança, irmãos. Deus nem sempre trabalha fazendo barulho. Por vezes Ele o faz em silêncio, enquanto prepara os pequeninos para o seu serviço. Eu sei que há muitos como Ofni e Finéias, que se aproveitam do povo de Deus, que não são pregadores fiéis à palavra de Deus, que roubam a igreja do Senhor. Eu sei, mas tenha esperança, confie no Senhor. Há também alguns que são como Samuel. Deus ainda está trabalhando em pequenos cultos de oração, quando igrejas gigantes já não oram mais. Ele continua usando alguns poucos evangelistas, quando muitos cristãos sequer acreditam no Evangelho. Ele continua trabalhando em pequenas igrejas espalhadas mundo afora como a nossa. Deus está certamente trabalhando na sua casa, enquanto você treina e abençoa a vida dos seus filhos. Nossa parte, irmãos, é nos vestir de linho branco, como Samuel, a fim de brilharmos como estrelas em uma sociedade corrompida. Nossa responsabilidade, enquanto mais velhos, é preparar os mais jovens, a fim de que em um futuro próximo eles sejam os líderes piedosos da igreja, os líderes sábios de suas famílias, os líderes honestos de nossa nação. Como vamos prepará-los, irmãos? Pastores, professores e pais, nós precisamos nos preocupar com o crescimento holístico, total dos nossos filhos. Eles não precisam somente de crescimento acadêmico, pois, como escreve um servo de Deus, geralmente nós crescemos na vida, mas nem sempre nos tornamos melhores pessoas. Você não pode apenas preparar o filho para o mundo. Enquanto o veste para a faculdade, você precisa cobri-lo de oração na presença de Deus. Enquanto ensina matemática, português ou inglês, você precisa também ensinar a palavra do Senhor. Investir no seu filho para que ele seja um crente piedoso para a glória de Deus. Mas nós também precisamos nos ocupar, irmãos, com um investimento na formação acadêmica dos nossos filhos. Era o que Ana fazia.
ano após ano. Ela levava a seu filho uma pequena túnica e deixava diante do Senhor ofertas que deveriam ser usadas também para a manutenção e crescimento dele. Ela tirava do próprio bolso. Você, como pai, quanto está disposto a deixar de gastar consigo mesmo para investir na preparação do seu filho? Ou será que você só tem dinheiro para lazer pessoal? Enquanto igreja do bairro dos Estados, quanto estamos dispostos, irmãos, a investir do nosso dinheiro na preparação e no treinamento dos próximos pastores, missionários e evangelistas do reino de Deus? Eis uma razão para ofertar e dizimar. Nós precisamos preparar a próxima geração. Não foi o que o Dr. Russell Shedd disse a uma família conhecida? O chefe da família perguntou ao servo de Deus, Dr. Shedd, o senhor, como um homem viajado, poderia me indicar uma boa, excelente faculdade para o meu filho mais velho? Ele disse, claro que posso. Antes me permita uma pergunta. Você tem 3 filhos, meu irmão, e Deus lhe encheu de recursos. Em qual deles você vai investir tudo o que tem para fazer dele um missionário que irá aos confins da terra para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado? É isso, irmãos. Mas talvez alguns estejam se perguntando, e se o dinheiro faltar, pastor? Não deveríamos ter algum cuidado, alguma cautela, fazer alguma poupança? Claro que sim, até a nossa igreja está pensando nisso. Que Deus nos dê graça para isso. Mas não sejamos incrédulos, irmãos. Vejam isso. Ana deixou diante do Senhor um único filho. Deus deu a ela outros 5. Ninguém fica pobre por investir na causa do Senhor. Deus sabe com quem pode contar. Geralmente, o contrário acontece. Quanto mais doamos, quanto mais investimos, mais Deus nos abençoa também para a glória de seu nome. Não tenha medo, meu irmão. Não sejamos covardes, igreja. Não vamos falar menos de missão neste ano, porque a crise perdura. O nosso Deus nunca entrará em crise. Não vamos deixar de pensar em seminaristas, em missionários, em evangelistas, porque temos poucos recursos. Deus tem tudo o que precisamos, a fim de que sejamos capazes de realizar a sua obra. Vamos fazê-lo, irmãos, antes que seja tarde demais, como foi para Eli e seus filhos. Ao ler esse texto em casa, eu me peguei pensando, o que será que passou pela cabeça daquele homem? Ao tomar conhecimento da situação de seus filhos, ele deve ter perdido noites de sono, se questionado, onde foi que eu errei? O que eu não fiz? Nós todos escutamos perguntas assim, eu sei. Mas sinceramente, irmãos, eu espero que pensemos nelas agora.
e não mais tarde, quando os nossos filhos já forem adultos. Se você sabe que é um pai negligente com o ensino da palavra na sua casa, se arrependa nesta tarde. Se você é uma mãe que não dá prioridade ao culto do Senhor, se arrependa agora. Se sabemos que não estamos levando a sério a disciplina dos filhos, nem o modelo de piedade que deveríamos ter, vamos pedir perdão ao Senhor nesta tarde, irmãos. Amanhã poderá ser tarde demais para os nossos filhos. Vai ser tarde. Para os pastores profissionais da fé. Pois de Deus, como disse o apóstolo Paulo, não se zomba. O que o homem semeia, ele terá de colher. Não pense você que pode levar a obra de Deus apenas com talento, a habilidade ou diploma teológico. Não. Deus espera de seus ministros vida santa e piedosa, irmãos. Não imagine que pode fazer da obra de Deus um meio de sobrevivência fácil, pomposo e vantajoso. Deus está vendo a motivação do seu coração. Não ache nem por um momento que pode usar métodos humanos para construir grandes templos e reunir multidões sem que Deus o avalie. Mas cedo ou mais tarde ele vai pesar todos em sua balança. E os pastores, líderes profissionais da fé, serão condenados à morte eterna, como Ofni e Finéias. Sendo assim, tema e trema diante de Deus. Alguns querem sair em defesa do Senhor. Se incomodam com o fato de Deus dizer: eu vou puni-lo com morte. Outros querem explicar Deus. Não nos cabe fazê-lo, irmãos. O que nos cabe nesta tarde é temor e tremor, que Deus tenha misericórdia de nós. Pois por mais bela e maravilhosa que seja, a adoração do Senhor tem regras claras. E ai daqueles que não as observam com cuidado. Além de música e regras, a adoração do Senhor, como vemos ao final do capítulo, também tem pregação. Não sabemos de onde o pregador veio, irmãos. Sequer conhecemos o seu nome. Tudo que temos é o registro do texto, verso 27. E veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que então vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você, Eli, honra seus filhos mais do que a mim,
deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Eis o grande privilégio que Eli e sua família tinham, irmãos. De todas as tribos de Israel, eles foram escolhidos para servir a Deus perto do altar. Nem todos tinham esse direito. Não apenas isso. Enquanto as outras tribos estavam guerreando e lutando pelo pão, a esta tribo Deus deu o privilégio de receber das ofertas do altar. Mas o que os filhos de Eli estavam fazendo? Roubando e pecando contra o Senhor. O pai dele sabia de tudo, não fez nada. Para usar as palavras deste pregador desconhecido, Eli honrou mais aos filhos do que a Deus, irmãos. Por isso, verso de número 30, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Não demoraria muito, irmãos. Versos 34 e 35. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele vai ministrar sempre perante o meu rei ungido. O sinal do juízo sobre a família de Eli era também o sinal da graça de Deus sobre a igreja do Antigo Testamento, irmãos. Sim, ela estava tomada por falsos pastores, mas não, aquele não seria o fim da verdadeira religião. Deus estava derrubando a família de Eli ao mesmo tempo em que estava exaltando a Diana. Lembre-se, Samuel está crescendo. Em breve ele vai ungir um rei que, segundo este pregador desconhecido, vai liderar a igreja de acordo com o coração do Senhor. O que é isso, irmãos? Deus não desiste de seu povo. Ele vai perseverar com a igreja até o fim. Você crê nisso? Como é que ele vai fazer, Renan? Do mesmo jeito, irmãos. Por amor e graça, Deus vai nos enviar pregadores fiéis, homens corajosos, que não vão falar o que queremos ouvir, mas que vão pregar aquilo que temos de ouvir. É o que acontece em um culto bíblico para a glória de Deus. Nos reunimos a cada semana para cantar a palavra, irmãos. Nos reunimos a cada domingo para orar a palavra. Mas também o fazemos para ouvir a palavra pregada. Quando ela é, a voz de Deus visita os nossos corações, revela os nossos pecados, destrona os nossos ídolos e convoca-nos à santidade outra vez.
O melhor presente de Deus para você não pode ser um pastor sem coragem e que lhe diz apenas o que você quer ouvir. O melhor presente de Deus para a sua vida cristã é um homem de Deus que vai dizer o que você não quer ouvir. Se é o que encontrou entre nós ou em qualquer outro rebanho, não arrede o pé da igreja por qualquer coisa, meu irmão. Eu sei que não somos perfeitos e que nem tudo na sua visão está no devido lugar, eu sei disso. Mas se há pregadores fiéis, não tenha dúvida, espere. O próprio Deus vai colocar a sua igreja nos trilhos certos. Insista com sua igreja local. Invista nela, ore pelos pregadores, pastores e presbíteros e faça a sua parte, entre para o time da pregação. Pregue na sua casa. Pregue no seu pequeno grupo. Pregue para o seu grupo de amigos. Que a palavra de Deus não pare aos domingos neste lugar. Que ela siga conosco para casa e para o trabalho. É o que o Senhor espera de nós, irmãos. E esse também é o princípio por trás da rejeição da casa de Eli. Foi Deus quem disse: eu vou honrar aqueles que me honram, rejeitar aqueles que me rejeitam. No texto, Deus desprezou a casa de Eli e exaltou a casa de Ana. Não se engane, Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Foi o que aconteceu com um jovem chamado Eric Liddell. Não sei se você já ouviu sobre ele. Ele nasceu como filho de missionários na China. Mas em sua adolescência voltou para a Escócia, país de sua família, onde se tornou um dos mais velozes corredores. Por isso foi convocado para representar sua nação nas Olimpíadas de 24, em Paris. E era cotado para ser o grande campeão dos 100 metros rasos, até que surgiu um probleminha, como diz minha filha. A corrida era num domingo. E aquele jovem estava convencido de que não deveria competir no dia do Senhor, deveria adorá-lo. Voltou atrás. Não foi a corrida. A imprensa britânica o chamou de covarde, de traidor. O príncipe de Gales insistiu com ele, o pressionou. Ele permaneceu firme, irmãos. Ficou na França e recebeu a oportunidade de correr os 400 metros rasos, para os quais obviamente não tinha treinado. Mas a corrida era em outro dia, ele podia fazê-lo, decidiu. Na manhã daquela corrida, enquanto se preparava e orava, um amigo se aproximou dele e lhe entregou um bilhete com este texto de Samuel: eu honrarei aqueles que me honram. Aquele menino correu com um pedaço de papel na mão, não apenas para vencer a corrida, mas para quebrar o recorde mundial, irmãos. E não foi tudo. Em vez de aproveitar a fama que adquiriu na Escócia, Liddell resolveu seguir os passos do pai, foi para o campo, na China. Milhares de pessoas foram se despedir dele. E 20 anos mais tarde, quando morreu em um campo de concentração japonês, durante a Segunda Guerra, toda a Escócia parou para pranteá-lo. Eric Liddell
havia resolvido honrar a Deus nos bastidores. E Deus o honrou diante dos homens e dos anjos. Esse é o nosso chamado, irmãos. Quer você seja um administrador de empresas, um médico, cirurgião, um professor universitário, um pregador de uma igreja local, honre a Deus. Enquanto cuida dos filhos, faz a comida, vai ao trabalho, paga uma conta, honre a Deus e Ele o honrará também. Vamos conseguir sempre, Renan? Claro que não, irmãos. Por isso nós temos um sacerdote melhor. Como disse o pregador, não estava falando apenas de Samuel, de Davi ou de Zadok, um futuro sacerdote do rei. O pregador, como Ana, também estava apontando para Cristo. Israel precisava de um profeta, Deus lhe deu Samuel. Precisava de um rei, Deus lhe deu Davi. Precisava de um novo sacerdote, Deus lhe daria Zadok. Nenhum deles, contudo, era a solução definitiva. Todos eram equipe de transição. Em um futuro mais distante, Deus traria ao mundo o melhor profeta, o melhor sacerdote, o melhor rei do universo, Cristo Jesus. Como profeta, palavra encarnada, Cristo nos deu a revelação máxima do Senhor. Como o Rei da glória, Ele venceu os nossos piores inimigos na cruz. E como sacerdote melhor, Ele não apenas intercedeu, Ele se entregou no nosso lugar como oferta imaculada para a nossa salvação. Volte-se para Ele nesta tarde e encontre nele tudo o que precisa para honrar e adorar a Deus. Adorar a Deus, irmãos, é o que precisamos. Nem sempre é o que conseguimos fazer, porque nossos corações são fábricas de ídolos. Costumeiramente nos desviamos dele para falsos e fracos deuses. É o que acontece com os fãs dos esportes e com os loucos por música. Por mais que os amemos, times, jogadores e músicos, eles não são capazes de nos realizar. Eles também erram e eles também perdem. Foi o que vivi naquela tarde no Morumbi. Apesar da alegria de estar assistindo ao time do meu coração, eu fui obrigado, irmãos, a engolir o empate ao último minuto do jogo. Para ser sincero, o São Paulo não tem dado muitas alegrias nos últimos anos. Quantas vezes você também não viveu a mesma experiência com a pessoa amada de quem esperava tanto, com o novo emprego pelo qual tanto estudou e orou? É o que acontece em um mundo caído, irmãos. Quando adoramos a falsos deuses, a ídolos, nós nos frustramos. Mas não é o que precisa acontecer sempre. Volte-se do trabalho para Cristo, do casamento para Cristo, da saúde para Cristo, do futebol para Cristo, da banda para Cristo, e tenha nele um rei melhor, um sacerdote perfeito, um profeta verdadeiro. Falando sobre ele, João nos diz no Apocalipse que, como o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro da salvação e desatar os seus selos. Como foi que o leão venceu, irmãos?
não foi esmagando os seus inimigos, foi se entregando por eles como um cordeiro. É a Ele, portanto, que adoramos nesta tarde. Adoremos a Cristo enquanto ouvimos a palavra, enquanto cantamos a Ele e não as suas dádivas, e o adoremos segundo as suas regras e estipulações. Fiquemos de pé. Vamos fazê-lo enquanto cantamos mais uma música. Deus, eu me alegro em Ti, és a minha força, meu libertador. Eu, tão pequeno e fraco, em Ti exaltado, rocha e redentor. Exaltaste o pobre, destronando o nobre, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus, seu Filho nos deu, graça concedeu, vencendo nossas guerras. Nós o rejeitamos, longe caminhamos, procurando reis. Exaltaste o pobre, destronando o nobre, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, governa a história, conduz
os nossos passos bem perto de nós, Pai presente, se fez presente, Filho bendito, o Rei melhor. Ó Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, ó Deus, pelo que ouvimos aqui. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos criou para sermos adoradores de Ti mesmo, Pai. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, Pai, tantas vezes tiramos o Senhor do foco da nossa adoração e nos voltamos para os ídolos. Outras tantas vezes, ó Pai, pensamos, nos enganamos, nos iludimos, pensando que estamos adorando ao Senhor, quando não estamos, ó Pai, ou quando estamos fazendo da pior forma, da forma incorreta, que não honra ao Senhor, o nosso Deus. Nós te agradecemos nessa tarde pelas lições de adoração que nós aprendemos aqui, e em resposta, Deus, a todas elas, queremos pedir ao Senhor que pela atuação do Seu Espírito extraia dos nossos lábios um louvor sincero, uma adoração espiritual e verdadeira, que louve ao Senhor, que exalte ao Senhor por tudo que o Senhor é, pela excelência do Seu ser e pelos Seus grandes atos em nossas vidas. Que nunca, Deus, cessemos de reconhecer o Senhor, que nunca cessemos de tributar louvor ao Senhor por tudo quanto o Senhor graciosamente tem feito em nosso benefício. Que possamos diariamente reconhecer que é o Senhor, soberano Senhor, que conduz a história. E que a nossa vida, com todas as suas adversidades, com todos os seus desafios, contudo a nossa vida está em Tuas mãos, ó Deus. Que possamos louvar ao Senhor todos os dias, reconhecendo essa verdade preciosa. Que a nossa adoração, ó Deus, não seja somente de palavras, que não seja apenas de cânticos, mas que haja um louvor prático, ó Deus, no nosso dia a dia, investindo as nossas vidas, investindo os nossos recursos naquilo que é precioso ao Senhor. Que não apenas, Deus, a nossa voz, mas que todo o nosso ser louve ao Senhor e que tribute honra e louvor a Ele. Ó Pai, nós queremos também pedir que o Senhor coloque temor e tremor em cada um de nós, de forma, Deus, que nós possamos também reconhecer que a adoração ao Senhor precisa ser praticada dentro dos limites biblicamente estabelecidos. Que tenhamos reverência, ó Deus, que busquemos a santificação enquanto louvemos ao Senhor, enquanto buscamos ao Senhor, para que o façamos de uma forma que seja aceitável, que não sejamos abomináveis, ó Deus, diante de Ti, mas que nós possamos ser zelosos no louvor e na adoração que nós oferecemos a Ti. Também, ó Deus, que sempre sejamos atentos à Tua voz, que sejamos atentos à voz daquelas pessoas que o Senhor tem levantado para trazer a Sua palavra ao nosso meio, que sejamos, ó Pai, submissos à Tua voz, que nós, ó Deus, possamos submeter a nossa vida, submeter as nossas escolhas, submeter o nosso estilo de vida à revelação da Tua vontade para ela, Deus. Nos ajude, ó Deus, a vivermos em obediência diante de Ti, de uma forma que Te honre. Sobretudo, ó Deus, em nossa prática de adoração diária, nos ajuda a nos lembrarmos do Rei melhor, a lembrarmos do Senhor Jesus, o ungido de Deus, nosso profeta, sacerdote e Rei, por meio de quem podemos oferecer ao Senhor uma adoração que chega à Sua presença e que lhe é aceitável. Nós te agradecemos por tudo isso.
Clamamos a tua bênção, ó Deus, para essa semana. Clamamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal ao longo desses dias, ó Deus, e que nós possamos permanecer na tua paz, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. E a igreja diz, amém. Cantemos ao Senhor, irmãos. Deus soberano,